Yo, what's up guys? Lucas aqui e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, a pronúncia do ED no final de verbos. A pronúncia do ED é com certeza um dos erros mais comuns de brasileiros quando estão aprendendo inglês. Isso acontece porque, ao contrário do português, o inglês é cheio de letras mudas e sons que não correspondem ao que está escrito. Mas relaxa que esse é um tema fácil de se entender, que requer prática, mas que vai fazer uma diferença enorme, quase que de imediata na sua pronúncia. Primeiro, você precisa entender que existem 3 possíveis sons para o ED e que a forma de pronunciar depende da terminação de cada verbo. E o ED pode ter som de T, como em worked, som de D, como em cleaned, e som de id, como em rested. Vamos começar com o primeiro som. O ED vai ter som de T quando o verbo terminar em consoante muda. O final do verbo é completamente mudo. E por som mudo, entenda aquele em que você não usa suas cordas vocais. Você não usa a sua voz. Se liga na pronúncia do final dessas palavras. Work, help, kiss, wash, laugh. Veja que são sons em que não usamos a voz para produzir. Então, o ED no final dessas palavras terá som de T. E repare que o E não é pronunciado. Por exemplo, worked, helped, kissed, washed, laughed, fixed, danced, cooked, sniffed. I worked. It worked. You laughed. He laughed. I cooked. He cooked. E a título de curiosidade, não precisa se preocupar em decorar, essas letras aqui indicam terminações mudas, ou seja, a gente não utiliza a voz para produzir os seus sons. Agora a segunda forma, o ED vai ter som de D quando o verbo tiver uma terminação vocálica. E aqui a gente utiliza a voz no final do verbo, como em call, clean, happen, love e play. Nesse caso, a terminação ED vai ter som de D e o som da letra E, mais uma vez, não é pronunciado. Por exemplo, called, cleaned, happened, loved, played, used, offered, followed, enjoyed. Well played. Were you followed? Followed. And loved. And loved. E mais uma vez, a título de curiosidade, essas letras aqui indicam pronúncia vocálica, ou seja, a gente usa a voz para pronunciá-las. Percebeu que até agora nós não pronunciamos o som do E do ED? Na maioria das vezes ele não é pronunciado. E a única vez em que o E do ED é pronunciado é na terceira forma. O ED vai ter som de id e aqui a letra E é pronunciada em palavras que terminarem em T ou D, como em rest, need, plant, wait, start. E aqui a pronúncia fica rested, needed, planted, waited, started. And I waited. I waited. We just waited. We needed money. Veja que na maioria dos casos, o som do E do ED não é pronunciado, somente em verbos que terminarem em T ou D. Então, cuidado para não colocar som de id em tudo. Agora, cuidado com os verbos terminados em E. Isso pega muita gente. A maioria esmagadora dos verbos em inglês terminados em E tem E mudo. Então, nesses casos, sempre se atente para o som do final da palavra. Por exemplo, nos verbos type, use e vote, os Es não são pronunciados. E type tem terminação muda, então pronuncia-se typed. Use tem terminação vocálica, então pronuncia-se used. Já o vote termina com som de T, então a pronúncia é voted, ficando typed, used, voted. Typed, used, voted. E recapitulando aqui, veja só a diferença de pronúncia nesses exemplos. Worked, cleaned, rested. Laughed, followed, needed. Kissed, called, waited. É muita informação, eu sei, mas relaxa. Aqui é aquele tipo de assunto que leva um certo tempo para dominar, porque mesmo compreendendo bem, no momento da fala, não dá tempo você parar para pensar em qual som vai utilizar. Por isso é importante praticar até exaustão para que esses sons fiquem no automático. And this is it. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, manda para um amigo. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários and I'll see you in the next video.